Olá! A palavra repertório tem a seguinte etimologia: é um inventário, uma matéria metodicamente disposta, uma coleção, um conjunto ou compilação. Como você vê na tela, o antepositivo, ou seja, o elemento de composição que vem antes, repertório, evoca a ideia de recuperação, esse movimento de encontrar de novo. Daí porque no verbete da palavra repertório se faz referência a certa disposição de assuntos de tal modo que sejam facilmente encontrados, como fazem as bibliotecas. Catalogam as obras e as distribuem nas estantes, separando-as por assunto. Encontrar um livro no catálogo de uma biblioteca é uma experiência de descoberta que antecede a busca do volume em seu nicho, como se fosse ali sua morada, outro conceito associado, portanto, à noção de repertório. Você já ouviu essa palavra, repertório, ser também relacionada ao universo da música, quando se diz que certo cantor ou compositor possui, ou não, bom repertório? Ao se emitir tal opinião, adota-se um juízo de valor de acordo com determinado critério de qualidade. No caso de um cantor, ainda que se reconheça o valor intrínseco do repertório, pode-se dizer que este, por uma série de razões, não se ajusta bem ao intérprete. Eis algumas dessas razões: exigências técnicas de voz não correspondidas pelo artista, inadequação à sua personalidade, ao seu estilo, entre outros motivos. Essas considerações valem em parte para a discussão que nos interessa em torno da noção de repertório. Há uma relação íntima entre o cantor e seu repertório, o seu conjunto de canções, na medida em que esse conjunto, guardadas certas diferenças de personalidade dos intérpretes, é produto de uma intensa disposição para o experimento, para o ensaio, para a repetição, cujo resultado concorre também para configurar a identidade do cantor no mundo do espetáculo. A noção de inventário de experiências, que constitui uma prática de vida, é útil para compreendermos o sentido mais extenso da palavra. O repertório, nessa última acepção, é resultado do esforço de autoconhecimento do indivíduo, de uma determinação em saber-se de si e saber sobre o mundo, de uma capacidade a um só tempo de reflexão, de projeção e conservação de uma matéria que se impõe como decisiva e confirmadora de uma existência. Nossa experiência na família e na sociedade, nossa educação escolar, nossas leituras, nosso trabalho, nossa memória e imaginação, a matéria efetivamente vivida ou ludicamente inventada. Tudo isso se articula como um conjunto de informações organizadas em nossa consciência que servirá de substância para o ato da escrita, levando em conta ainda que ela mesma é produto e elemento transformador do conjunto. Ao contrário do cantor eventualmente mal adaptado ao repertório musical, essa constelação de elementos que citei nunca está em desarmonia conosco, já que somos o próprio repertório. Podemos pensar o modo de convívio entre as partes integrantes do repertório individual como uma rede, um sistema de relações na forma de linguagem capaz de assimilar e gerar conhecimento. Eis o motivo de a noção de repertório ser naturalmente associada a um conjunto de conhecimentos. O escritor Ítalo Calvino, em uma passagem que já se tornou conhecida, aproximava a imagem da biblioteca ao da experiência humana. Quem somos nós? Quem é cada um de nós, senão uma combinatória de experiências, de informações, de leituras, de imaginações? Cada vida é uma enciclopédia, uma biblioteca, um inventário de objetos, uma amostragem de estilos, onde tudo pode ser continuamente remexido e reordenado de todas as maneiras possíveis. Há um campo dos estudos linguísticos, conhecido como linguística textual, cujo objeto de interesse não é mais a palavra ou a frase, mas o texto, já que o texto, em sua totalidade, é uma forma específica de manifestação da linguagem. A linguística textual considera a linguagem
como um processo de interação e, portanto, o texto, ainda que ele se limite a apenas uma palavra, oferece a oportunidade de apreensão do contexto de um ato de linguagem, isto é, suas condições de uso. A linguística textual oferece uma formulação bastante útil para o estudo do repertório. Daqui para frente, vamos substituir a palavra repertório pelo conceito empregado por essa corrente de estudos, a linguística textual. Esse conceito é o de conhecimento prévio, ou conhecimento do mundo, associado a esse último, por sua vez, à noção de vivência sociocultural. Como vimos, vamos construindo conhecimento na relação com o mundo, e esse conhecimento do mundo se mostra decisivo para o estabelecimento da coerência. A inteligibilidade de um texto, ou seja, a sua capacidade de gerar sentido para determinado leitor, conforme os mecanismos postos em prática pelo autor, depende desse conhecimento do mundo por parte do leitor. Um texto constituído de informação totalmente nova para o leitor, muito distante de seu universo cultural, poderá parecer ao leitor que não tem coerência ou a coerência se constrói de modo precário. O conhecimento não é arquivado em nossa memória de forma desorganizada, como um amontoado de itens, cada um deles correspondendo a fatos, leituras e tudo que compõe uma grande diversidade de experiências. Os conhecimentos são armazenados na forma de blocos, os chamados modelos cognitivos. Esses modelos, portanto, são estruturas de conhecimento pré-existentes, armazenadas na memória, que são ativadas mediante os estímulos oferecidos pelo texto. Existem diferentes categorias de modelos cognitivos, como vamos ver. Os frames. Conjuntos de conhecimentos armazenados na memória sob a forma de um rótulo, sem que haja qualquer ordenação entre eles. Exemplo: escola, aluno, professor, lousa, livro, caderno, recreio. Os esquemas. Conjuntos de conhecimentos armazenados em sequência temporal ou causal. Exemplo: como instalar um software, a rotina de um caixa de banco. Os planos. Conjunto de conhecimentos sobre o modo de agir para o alcance de determinado objetivo, como, por exemplo, dominar as estratégias de compra e venda de ações na bolsa de valores ou tornar-se um bom orador. Os scripts. Conjuntos de conhecimentos sobre modos de agir altamente estereotipados no contexto de determinada cultura, o que inclui a linguagem adotada, por exemplo, os rituais e cerimônias religiosas, batismo, casamento, missa, as fórmulas de cortesia, sobretudo em contextos como jurídico, cuja formalidade na linguagem é uma exigência em várias circunstâncias. As superestruturas ou esquemas textuais, conjunto de conhecimentos sobre os diversos gêneros textuais, poesia, fábula, conto, romance, relatório, ensaio, e-mail, telefonema, etc., adquiridos com a leitura e eventual prática descrita, o que torna possível a comparação e diferenciação entre eles. O semiólogo italiano Umberto Eco afirma que um texto é um tecido cheio de lacunas, repleto de não ditos, e, todavia, esses não ditos são de tal modo não ditos que ao leitor é dada a possibilidade de colaborar para preencher esses não ditos. O conhecimento de mundo preenche esses vazios, o que Umberto Eco chama de não dito, ou seja, aquilo que está nas entrelinhas, o apenas subentendido. É nesse sentido que conhecimento linguístico, conhecimento textual e conhecimento do mundo ligam-se em um contínuo. Com a articulação dos três níveis, o leitor constrói o sentido do texto. O conhecimento linguístico abrange o vocabulário, as regras gramaticais, mecanismos sintáticos. O conhecimento linguístico, como se conclui, desempenha papel central no processamento do texto, atividade pela qual as palavras são combinadas. O conhecimento textual é definido como o conjunto de noções sobre tipo textual, como é o caso da narração, descrição, exposição, argumentação e injunção.
E gênero textual, alguns deles já citados nesta aula, como superestruturas textuais. O conhecimento do mundo é uma condição essencial para a compreensão do texto, sobretudo quando consideramos um dos princípios de textualidade, conhecido como intertextualidade. A textualidade, por sua vez, pode ser conceituada como conjunto de características que fazem com que um texto seja um texto, e não apenas uma sequência de frases ou palavras. Mas voltemos à intertextualidade. A intertextualidade é um diálogo entre textos na medida em que um faz referência implícita ou explicitamente a outro. Esse processo ocorre sistematicamente entre textos pertencentes a uma mesma época e cultura. Por exemplo, em um trecho da crônica do humorista Gregório de Vivier, na Folha de São Paulo, lê-se o seguinte a respeito do ator Robin Williams. Robin Williams não sabia rir. Quando puxava os lábios em direção às orelhas, seus olhos caíam junto. Metade do rosto ria, a outra metade pedia socorro. Só se faz um samba com tristeza. A boa piada precisa de inteligência e de desgraça. Piada sem desgraça é uma tristeza. Piada sem inteligência é uma desgraça. Note que a frase "só se faz um samba com tristeza" é uma referência ao Samba da Bênção, do poeta e compositor Vinícius de Moraes, cujos versos: "Mas para fazer um samba com beleza, é preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba não", são intertextualmente evocados naquela passagem do texto de Gregório. No caso, ocorreu o que chamamos de intertextualidade de forma, quando um produtor de um texto repete expressões, enunciados ou trechos de outros textos, ou então o estilo de determinado autor ou de determinados tipos de discurso. É o conhecimento do mundo do leitor, outra vez, e portanto, que recupera uma certa informação introduzida naquela crônica de forma sutil, sem a referência explícita ao autor do Samba da Bênção ou ao título dessa canção. Existe uma subcategoria da intertextualidade formal ou de forma, que é a intertextualidade baseada em gêneros textuais, aquela que remete o leitor à estrutura de determinado gênero, como uma fábula, por exemplo. Como destaquei há pouco, nossa memória organiza informações em blocos, os modelos cognitivos, entre os quais temos as superestruturas ou esquemas textuais. A leitura ou a escuta de determinado gênero, ou seja, de um esquema textual, como os contos de fada, uma canção, nos faz compreender como ele se comporta enquanto uma estrutura textual. Isso quer dizer que, com o tempo, o leitor é capaz de reconhecer que determinado texto é uma peça teatral e não um romance, por exemplo, e a partir dessa experiência tentar, de vez em quando, ou eventualmente, criar um texto para o teatro ou escrever um romance. Uma estrutura, como você sabe, mais complexa do que um conto. Para encerrar nossa aula, vamos ouvir e analisar a canção de Chico Buarque, Geni e o Zeppelin, cuja letra mantém relação intertextual com textos pertencentes a gêneros diferentes. Como veremos ainda, o maior conhecimento do mundo, acionado pelo ouvinte leitor, amplia suas possibilidades de interpretação da composição de Chico. De tudo que é nego torto, do mangue do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, os retirantes, é de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques do internato. Mas também dá-se a miúde, aos velhinhos sem saúde, e às viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade, e é por isso que a cidade vive sempre a repetir: joga pedra no Geni, joga bosta no Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita Geni. Um dia surgiu brilhante, entre as nuvens flutuante, um enorme zeppelin. Pairou sobre os edifícios, abriu 2000 orifícios, com 2000 canhões assim.
cidade apavorada se quedou paralisada, pronta pra virar geleia. Mas o Zeppelin gigante desceu o seu comandante, dizendo: mudei de ideia. Quando eu vi nessa cidade tanto horror e iniquidade, resolvi tudo explodir. Mas posso evitar o drama se aquela formosa dama essa noite me servir. Essa dama era Geni, mas não pode ser Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita Geni. Mas de fato logo ela, tão coitada, tão singela, cativara o forasteiro. Um guerreiro tão vistoso, tão temido e poderoso, era dela prisioneiro. Acontece que a donzela, isso era segredo dela, também tinha seus caprichos. Ia deitar com homem tão nobre, tão cheirando a brilho e a cobre, preferia amar com os bichos. Ao ouvir tal heresia, a cidade em romaria foi beijar a sua mão. O prefeito de joelhos, o bispo de olhos vermelhos e o banqueiro com 1 milhão. Vai com ele, vai Geni! Vai com ele, vai Geni! Você pode nos salvar, você vai nos redimir. Você dá pra qualquer um, bendita Geni. Foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que ela dominou seu asco. Nessa noite lancinante, entregou-se a tal amante, como quem dá-se ao carrasco. E ele fez tanta sujeira, lambuzou-se a noite inteira, até ficar saciado. E nem bem amanhecia, partiu numa nuvem fria, com seu Zeppelin prateado. Num suspiro aliviado, ela se virou de lado e tentou até sorrir. Mas logo raiou o dia e a cidade em cantoria não deixou ela dormir. Joga a pedra na Geni, joga a bosta na Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita Geni. Geni e o Zeppelin pertence à Ópera do Malandro, peça de teatro baseada na Ópera dos Mendigos, de John Gay, de 1728, e na Ópera dos Três Vinténs, de Bertolt Brecht e Kurt Weill, de 1928. A canção, por sua vez, inspira-se na novela Bola de Sebo, de Guy de Maupassant, autor francês que viveu na segunda metade do século XIX e da qual toma emprestados vários elementos narrativos. As personagens que dão nome às duas obras possuem personalidades bastante diferentes. Geni é o apelido de Genival, um travesti empregado de um contrabandista do Rio de Janeiro, da década de 40, e que acaba delatando o patrão. Bola de Sebo é uma prostituta ingênua que viaja em uma carruagem junto com representantes da sociedade francesa, um casal de negociantes, um casal de industriais, um casal de nobres, religiosas e um ex-revolucionário. A Ópera dos Mendigos, de John Gay, tem como cenário a Boca do Lixo, de Londres, o submundo em torno da prisão de Newgate. Apesar da referência ao gênero ópera, a peça é, na verdade, uma anti-ópera, mais especificamente uma ballad opera, gênero de teatro musical satírico que parodiava a grandiloquência temática e musical da ópera italiana, o tipo de música preferida pela aristocracia londrina do início do século XVIII. No centro da trama, há ladrões, prostitutas, policiais corruptos, um magnata do crime. Personagens como essas em nada tinham em comum com as personagens da ópera italiana, geralmente nutrida de elevados valores, constituindo-se assim como gênero musical sério. Além de atacar o status quo da política, a instituição do casamento, passando pela ganância empresarial, a Ópera dos Mendigos fazia ainda uma série de críticas ao governo liberal da época. Na Ópera do Malandro, no lugar da sociedade vitoriana inglesa do século XVIII, o que se vê em cena, segundo o próprio Chico, é a Lapa carioca, os bordéis, os agiotas, os contrabandistas, os policiais corruptos, os empresários inescrupulosos. A peça, cuja ação se passa durante o Estado Novo, de 1937 a 1945,
consegue, no entanto, em 1978, ano de sua encenação, criar vínculos com o contexto sociopolítico econômico da época pré-abertura, iniciada essa abertura no ano de 1979. De acordo com o diretor da peça, Luiz Antônio Martinez Correia, se discute a decadência de um sistema econômico social e político e as alternativas criadas por ele, com roupagem nova, é certo, para se manter no poder. A base, a estrutura desse sistema é a mesma, só que mais moderna, mais sofisticada. Assistia-se, ainda segundo o encenador, ao fim do capitalismo liberal e à entrada no país do capital internacional, através das multinacionais. Assim, ficaria explícita a crítica realizada pela peça ao entreguismo e à fascinação alienada pelo progresso no sentido do moderno, industrial e tecnocrático. Na novela de Guy de Maupassant, Bola de Sebo, publicada em 1880, subtende-se uma crítica à decadência e à submissão da França por ocasião da Guerra Franco-Prussiana, com a consequente e inevitável vitória da Prússia e a humilhação do exército francês. Se nas óperas de John Gay, Bertolt Brecht e Chico Buarque não há heróis, pois todos se deixam corromper pelo dinheiro, uns para sobreviver, outros para acumular, na novela de Maupassant a situação é diferente. A ingênua prostituta, nutrida de bons sentimentos, é persuadida pelos ocupantes de uma carruagem a cumprir certa tarefa para que disso possam se beneficiar. Essa carruagem, em passagem pela cidade de Rouen, é impedida de seguir viagem pelo comandante das tropas prussianas que ocupam o lugar. Em seguida, o oficial impõe uma condição para a liberação da diligência: passar uma noite com Bola de Sebo. A heroína, demonstrando toda a sua repugnância pela figura do comandante inimigo, fato que não ocorre por parte dos demais, acaba cedendo aos pedidos do grupo. O desfecho da novela de Maupassant também serviu de referência para o texto de Chico Buarque. Tanto Bola de Sebo como Geni, o travesti, são usados e depois descartados pelo jogo de interesses. Poder, dinheiro e sexo, mais uma vez, portanto, articulam-se colocando de forma crua os efeitos sobre os dominados. Do ponto de vista da intertextualidade, em seu nível formal, existem dois processos básicos responsáveis pelo texto dialógico. A inversão, que seria a paródia, como faz a ópera dos mendigos em relação à ópera italiana, de natureza séria, e a amplificação, que consiste na estilização. É deste último processo que se vale Chico Buarque. Trata-se de uma adição de signos em Geni e o Zeppelin, estabelecida como princípio estrutural que não tem característica ornamental, mas supõe, no texto base, Bola de Sebo, a existência de um núcleo irradiador, uma centralidade referencial da leitura, a história da prostituta manipulada. A canção de Chico se reporta a esse núcleo irradiador, mas insere elementos não presentes na narrativa matriz, ampliando o seu alcance e recontextualizando seu significado, conforme a ação de ópera do malandro, o seu contexto histórico e o do momento da encenação, em fins da década de 70. Vamos ficando por aqui, espero poder contar com você na próxima aula. Obrigado.